os cristãos são especialistas, sabem a fazer o quê? A construir edifícios que são só fachada, com espiritualidade profunda. Tem a ver com a qualidade, a dimensão, a profundidade do nosso relacionamento com Deus. Como é que se conquista a capacidade de estar possuído pelo Espírito de Deus? Nós temos inimigos. A nossa batalha continua a ser real. Que nós temos uma tendência a fazer o seguinte: orar e jejuar, buscar a Deus quando surge um problema. Muito boa noite a todos. Boa noite e bom sábado. É bom, não é? Chegarmos ao final desta semana. Para muitos, com certeza, cheio de trabalho e desafios. Para outros, foi especialmente difícil por terem vindo aqui todas as noites. E isso também coloca os seus desafios, embora acreditamos que também poderá ter sido uma bênção para os que puderam vir. Por isso, uma grande saudação a todos. E graças a Deus por nos permitir agora desfrutarmos deste sábado em conjunto, não é? A Raquel deu ali a ideia de fazermos mais uma semana, mas não vai dar porque o meu contrato estava só termina amanhã. Portanto, a não ser que renovem o contrato, mas isso vai ficar mais caro, não é? Porque uma renovação de contrato assim em cima mesmo do final da época, isso poderá ser mais caro. Então, cá estamos a terminar, não é? Mas amanhã, durante a manhã, ainda estarei aqui convosco e aí sim terei a última mensagem desta série que preparei para partilhar aqui convosco. Eu reconheço bem que os temas que trouxe aqui ao longo destes dias, eu hesitei um pouco. Não são temas assim propriamente leves, naquele sentido que às vezes nos parece talvez que para jovens seja mais adequado assim temas mais simples, não é? Mais leves de ouvir. Eu reconheço que estes temas não foram propriamente leves, não é? Falo em termos bíblicos, em termos das implicações, alguns até de compreender a profundidade destas coisas, mas sinceramente não resisti, foi isto, não resisti a trazer estes temas e esta abordagem, porque o Senhor me foi tocando, especialmente a semana passada, quando eu estava a decidir em que orientação ir, e portanto coloco-me nas mãos de Deus, na esperança, e oro para que tenha sido frutífero para todos, especialmente para os jovens. E agora, depois desta semana ter construído, vamos dizer aqui, um pequeno edifício à volta da ideia da identidade adventista e do que nos torna adventistas, em alguns casos tentando ajustar, não é? Algumas arestas e explicando-vos alguns dos dilemas e riscos até do que é ser um adventista e um jovem adventista. Hoje vou mais ou menos... Como é que eu vou ilustrar isto? Eu hoje, depois do que tive a construir aqui durante esta semana convosco, em reflexão, vou dar uma espécie de uma martelada forte nesse edifício. Não é para mandar tudo abaixo, nem para dizer esqueçam tudo o que eu estive a dizer. Mas, honestamente, se tivesse que usar uma imagem, hoje vou dar uma martelada forte a ver se isto se aguenta ou não aguenta. É assim que eu descrevo o tema que hoje vou partilhar convosco. Quando nós falamos sobre identidade adventista, e eu próprio o explorei aqui durante estes dias, embora desafiando muitas coisas, digamos, na normalidade, a verdade é que a nossa ideia de identidade adventista, em geral, está muito associada a alguns temas e a algumas áreas em concreto. E eu próprio não fugi disso. Por exemplo, alguém me recorda aqui do que é que eu falei ontem? Aqui foi sobre identidade quê? Isso, profética. É quase impossível estar uma semana a falar sobre identidade adventista sem falar sobre profecia e, no caso, como é que as profecias têm muito a ver com a nossa história e, portanto, quem nós somos também. Também, falar de identidade adventista é impossível fugir de falar
de uma certa interpretação bíblica, uma maneira de interpretar a Bíblia, que nós, obviamente, vamos considerar como uma interpretação sólida, correta, para depois também termos uma vida cristã mais sólida, mais coerente com o quê? Com o que Deus deixou na sua palavra. É claro que falar de identidade adventista também é falar sempre de escolhas. Isso às vezes tem a ver com comportamentos, não é? Com as coisas que fazemos e não fazemos. São escolhas de vida. Todos estes temas, doutrina, e nós também falámos aqui sobre o papel e o lugar da doutrina. Vejam, todas estas coisas, elas são muito importantes e fazem parte do que é ser um JA, que é um jovem adventista. Claro que quando nós somos especialmente muito jovens, podemos não estar ainda bem conscientes de todas estas coisas, porque elas são mais ou menos intuitivas para nós, não é? Vão acontecendo naturalmente. Depois com a idade começamos a encaixar e a perceber onde é que pomos estas peças todas. Mas andamos muito à volta destes temas. Só que, porque é que eu digo que hoje vou dar uma martelada neste edifício? Estes temas todos, que são importantes e são chave para sermos quem nós somos como adventistas, podem esconder, podem parecer ou servir de fachada, e agora vem a tal imagem de um edifício. E atenção, às vezes os cristãos são especialistas, sabem a fazer o quê? A construir edifícios que são só fachada. Sabem o que é um edifício que só tem fachada? É um edifício que por fora parece sólido, ou até pode ser magnífico e bonito de se olhar. É isso uma fachada, é uma coisa que impressiona. Mas quando um edifício só tem fachada, tem um problema grave. Ele só impressiona de longe. Um edifício de fachada é assim, quanto mais perto nós estamos dele, menos ele começa a impressionar. E, sobretudo, um edifício de fachada tem um grande problema quando entramos. E entramos e dizemos, isto não tem cá nada dentro. Aqui está os tais riscos e dilemas que eu falei muito durante esta semana, e hoje vou falar-vos de um grande dilema para os adventistas do sétimo dia, para os jovens adventistas também. Eu vivi muito esse dilema. Sei do que vos falo. Esse dilema faz parte da minha vida. Eu já contei aqui, claro, nem todos estavam, mas já vos contei aqui que a minha história, a minha identidade, aliás foi por aí que eu comecei no domingo, a minha identidade confunde-se com a identidade adventista. A certa altura eu já nem sei bem distinguir, não é, o que é não ser adventista. O que é não, eu nem sei distinguir isso. Lembram-se que eu vos contei aqui que houve um período da minha vida em que eu era o Pedro de segunda à sexta e o PP ao fim de semana, não é? Mas essas identidades estavam muito perto uma da outra. Finalmente ficou só um. Mas há um dilema. Tem a ver com... Eu agora vou revelar-vos do que é que estou a falar. Tem a ver com espiritualidade profunda. Tem a ver com a qualidade, a dimensão, a profundidade do nosso relacionamento com Deus. Muitos adventistas e até a nossa igreja corre o risco, por algumas características, não vou entrar em detalhe porque levaria muito tempo, mas corre o risco de ser uma igreja que em grande parte por causa da sua identidade própria, única e até muito interessante e rica, ter um problema de relacionamento e comunhão com Deus. Vou contar-vos duas histórias que me ajudaram a compreender um pouco melhor que poderia haver este risco se eu talvez não estivesse ainda bem consciente. Embora estivesse, mas na minha vida pessoal. Duas histórias. Aconteceram quando eu já era pastor. Aliás, estas histórias têm a ver com a minha vida de pastor. Então, ouçam. Um dia, eu vou visitar um irmão
da igreja. Isto aconteceu nos Açores. Eu ainda era um pastor muito jovem. Agora ainda sou também, claro. Mas na altura ainda era mais. Tinha 20 e poucos anos. Vou visitar este irmão a casa e acontece uma história incrível. Ela tem uma segunda parte, mas eu vou fixar-me só numa. Este irmão estava à porta de casa, que era um prédio, tinha 3 ou 4 andares, e estava a falar com uma vizinha dele. Quando eu me aproximo para ir visitá-lo, ele aproveita aquela ocasião e o que é que faz? Apresenta-me à vizinha. E diz, olha vizinha, tenho muito gosto agora em apresentar-lhe este meu amigo, que é o pastor da minha igreja. E apresentou-me assim. Mal eu cumprimento a senhora, começamos a falar e automaticamente ela falou-me logo da sua fé e da sua igreja. Era uma senhora evangélica. Frequentava e era membro de uma igreja evangélica, aquelas igrejas congregacionais. É uma igreja evangélica, mas que só existia ali. Chamava-se Novas de Alegria. Era uma igreja própria dali. Tinha um pastor. Nós conversámos um pouco e o que aconteceu foi que a senhora convidou-me para ir à igreja. Isto era uma terça ou quarta-feira, estávamos no meio da semana. E ela disse-me, olha pastor, tinha muito gosto em convidá-lo para vir à nossa igreja. E lá me disse onde era. Bem, eu aproveitei aquela simpatia e disse, muito obrigado, também tenho todo o gosto em convidá-la para vir à minha. E então trocámos ali, não é? Aqueles convites que eram um bocadinho formais, não era? Era a fazer aquela simpatia de ocasião. Bom, passou-se a semana, no sábado a senhora não veio à igreja, não é? Porque no fundo aquilo era um convite assim de retórica. No domingo eu levanto-me, não tinha bem o plano de ir lá àquela igreja. Eu nessa altura orientava lá os desbravadores, quase todos os domingos tínhamos muitas atividades, mas aquele domingo não havia atividades nenhumas. E eu levanto-me até cedo de manhã e veio-me aquele pensamento e disse, se calhar vou, mas é à igreja daquela tal senhora. Sempre vou lá, sempre fico a conhecer e é uma maneira de criar aqui uma interação com ela, porque ela não vai estar à espera que eu vá visitá-la, não é? A igreja. E assim foi, preparei-me e vou à igreja evangélica às 11 da manhã, que era a hora que começava o serviço do culto. Em relação à senhora, eu não vou entrar a história, mas vou já agora, só por uma curiosidade, dizer que essa senhora, no sábado a seguir, sabem o que é que ela fez? Bem, sentiu-se na obrigação agora de responder, porque ela, já só quase no fim do programa é que se apercebeu que eu estava lá, eu vi que ela ficou muito admirada, e depois no fim conversámos um pouco e tal. Começou aí uma relação de amizade com esta senhora. Ela, no sábado a seguir, vem à Igreja Adventista, para, enfim, retribuir e para tornar a história mesmo curta. Um ano depois eu batizei-a na Igreja Adventista, a ela e até mais algumas pessoas que acabaram, depois por intermédio dela, do testemunho dela, conhecer a nossa igreja. Mas a história não é, o ponto não é este. Estou eu sentado pela primeira vez naquela igreja, depois acabei por conhecê-lo, ir lá mais algumas vezes, até fiz amizade com o pastor dessa igreja, e pastor Carlos. E sabem o que é que me surpreendeu? Estou a assistir ao programa e quando o pastor está a falar ali de alguma coisa, era ele mesmo, uma espécie de anúncio, e a explicar alguma coisa, eu percebo que aquela igreja tinha a seguinte característica. O culto começava às 11. Mas os líderes da igreja, portanto toda a liderança, aquilo que nós chamamos os oficiais, os diretores dos vários departamentos, naquela igreja, todos os domingos, iam para lá às 8 da manhã, juntos, e oravam das 8 às 10. Todos os domingos. 2 horas os líderes da igreja oravam. Ele chegou a citar, oravam pela igreja, oravam pela cidade, para conquistá-la para Jesus, e vários motivos de oração que eles tinham. Os líderes da igreja estavam 2 horas todos os domingos a orar. Eu saí daquela igreja assim um bocado pensativo. Sabem que aqui que ninguém nos ouve. Nós às vezes adventistas temos um bocadinho uma certa ideia de superioridade denominacional, não é? Eu, por exemplo, vou àquela igreja, vamos ser honestos, e eu como vou ao domingo, eu vou lá, não tive problema nenhum em assistir. Mas, é claro, no nosso coração está sempre aquela ideia, não é? Que pena eles não conhecerem o dia certo, não é? E entre outras coisas que nos fazem ter uma percepção de que se eu pudesse ensinar estas pessoas, não é? A verdade.
E eu reconheço isso. Mas vou-vos dizer uma coisa. Quando eu saí daquela igreja naquele domingo, eu saí muito menos inchado, desculpem-me a expressão, do que entrei. Porque sinceramente eu saí de lá a pensar, e se eu agora fosse dizer aos líderes todos da minha igreja, se nós podíamos vir para aqui todos os sábados 2 horas orar. Orar pela igreja. Orar para conquistarmos pessoas para Jesus. Orar... E aquilo fez-me pensar muito. Eu disse, eu não me vou arriscar a fazer isto na minha igreja, porque isto não vai resultar. Isto fez-me pensar sobre a maneira como nós lidamos na nossa rotina como adventistas e como igreja com a espiritualidade, com o tempo de relacionamento com Deus. Uns anos mais tarde, já estava noutra igreja, já não foi nos Açores, estava bem no norte, e um dia um irmão da igreja pede-me, sugere-me que eu vá com ele visitar uma vizinha dele. Isto é numa aldeiazinha incrível, em trás dos montes, uma aldeia típica mesmo. Isto era ali uma aldeiazinha ao pé de Boticas. E eu disse ao irmão, claro que vamos. E ele contou-me um bocadinho, era uma pessoa a quem ele dava um certo testemunho, tinha uma boa relação com ela, e ele achava que era um bom contacto. Na verdade, esta senhora tinha todo um historial de ser evangélica, tinha sido casada com um pastor de uma igreja, mas entretanto tinha tido um problema familiar, ela e o marido tinham separado, e a senhora vivia alguns problemas, mas era uma senhora crente, portanto estamos a falar de crentes, evangélicos, portanto, temos muita coisa em comum, não é? E um dia vou eu ter com este irmão e vamos visitar a senhora. Ela mostra-nos, ela tinha era dona de uma espécie de hotelzinho de turismo rural, sabem? Ela andou-me lá a mostrar aquilo. Enquanto andávamos, eu tive umas 2 horas na casa com aquela senhora e com o nosso irmão. Enquanto falámos muito de fé, porque era uma pessoa crente. E sabem o que é que no meio da conversa ela me diz? Que há muitos anos que ela tinha uma amiga de oração, que era uma senhora com quem todos os dias, foi o que ela me disse, passava 1 hora a orar com ela ao telefone. Todos os dias. E ela disse-me aquilo, não foi quase no meio da conversa. Para ela aquilo era uma coisa normal, era a maneira dela ser cristã. E eu saio da visita, lá está, menos orgulhoso e inchado do que imaginaria. Eu ali vou ver se levo uma verdade àquela senhora. E eu saí de lá talvez a achar que provavelmente eu é que tinha alguma coisa a aprender com ela antes de lhe ensinar qualquer coisa. Vocês estão a ver, eu pus-me a pensar, quantos irmãos na minha igreja é que passarão 1 hora por dia a orar com outro membro da igreja? Isto são só 2 pequenas histórias. Eu tenho mais até histórias deste tipo que me mostraram ao longo do tempo que provavelmente nós temos que ter algum cuidado com uma certa fraqueza da nossa vida. Podemos centrar-nos na nossa vida espiritual, pessoal, familiar, mas também podemos ter um olhar um pouco para certas características até da nossa comunidade. E estas histórias fizeram-me perceber que nós temos que ter muito cuidado para não estarmos muito satisfeitos com a fachada da nossa casa e da nossa identidade, que são apenas janelas, portas, são pinturas exteriores, que são coisas ótimas, mas, cuidado, não vá à casa estar com teias de aranha. Estes encontros com estas pessoas e estas igrejas fizeram-me ver uma realidade de cristãos que pareciam muito preocupados com a sua vida e a intensidade da sua comunhão com Deus. E isso tem-me servido de alerta. Por isso, eu hoje convido-vos a fazermos o seguinte, dar aqui uma machadada ou uma martelada forte para falarmos sobre o que é identidade devocional. Vamos basear-nos numa história bíblica que se passou com Jesus. Ela é que vai servir de base para a mensagem que eu hoje tenho para vos transmitir. Mateus 17. Vamos ler esta pequena história, um pequeno momento da vida de Jesus, mas também da vida dos discípulos. Então vá, venham comigo. Mateus 17. E vamos ler a partir do versículo 14. Pode ser? Diz assim.
Mateus 17, 14. Quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, e muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos, dizia o homem, e eles não puderam curá-lo. Jesus então respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E então o que é que Jesus fez? Versículo 18. Repreendeu Jesus o demónio. Então, ele tinha aquele problema, não era um... Aqui está claro, não era um problema de saúde. Era uma possessão, um espírito do mal. E Jesus repreendeu e automaticamente o mal saiu dele. E desde aquela hora, o menino sarou. E agora uma parte muito importante desta história vem a seguir. Os discípulos, então, aproximaram-se de Jesus em particular. Claro, em público não, que eles estavam envergonhados. Compreendem? Eles foram expostos publicamente, não é? O pai daquele jovem, com certeza, não fez por mal, não é? Mas expôs os discípulos porque disse: eu tenho aqui um filho com um problema gravíssimo e, Senhor, faz alguma coisa por ele, porque os teus discípulos, népias, não conseguiram fazer nada. O caso é grave demais para os teus discípulos. E a verdade é que Jesus simplesmente disse uma palavra e aquele mal, aquelas trevas que se abateram sobre aquele menino, o que é que aconteceu? Saíram. Ora, os discípulos devem ter ficado, imaginem, não é? O que é que se passa aqui? Porque é que ele pode e nós não podemos. Então, em particular, eles vão ter com Jesus e fazem-lhe a pergunta de 1 milhão de euros. Porque é que nós não podemos expulsá-lo? Ah, Jesus! Diz-nos! Também queremos. Ter poder é uma coisa boa, não é? Ter poder é uma coisa muito tentadora. Digam lá que não é. É muito tentador ter poder. Vale para tudo na vida. É uma das maiores tentações do ser humano, é ter poder. Até na escola nós podemos, por exemplo, com os colegas, exercer formas de poder. Às vezes nem nos apercebemos. O poder pode vir por capacidades que temos que nos sobrepõem aos outros. O poder pode vir com autoridade, pode vir com dinheiro, pode vir com estatuto. E neste caso até o poder espiritual é uma coisa atrativa. E então eles perguntam a Jesus: porque é que nós não podemos expulsá-lo? Não custa imaginar, conhecendo nós os discípulos nesta altura, que o interesse deles era realmente o interesse de também conseguir fazer coisas incríveis. Quem não gostaria de fazer coisas incríveis? E Jesus vai responder-lhes. E a resposta de Jesus, vamos ler aqui o versículo 21, é uma das passagens da Bíblia mais desconcertantes, vamos dizer assim. Sabe, uma coisa desconcertante é uma coisa que não esperaríamos que fosse assim. E muda completamente tudo o que poderíamos pensar. Sabem porque é que esta resposta de Jesus é desconcertante? Porque ela é tão simples que até custa a entender. Muitos lembrar-se o que é que Jesus disse. Vamos ler o versículo 21. Esta casta, ou este poder, não se expulsa senão através de quê? Oração e jejum. Oração e jejum. O que é isto? Oração e jejum. Mas isso é fácil. Então se ter poder sobre o diabo e os demónios e toda a força das trevas é orar e jejuar, meus amigos, isso é fácil. O que é que acham? O que é certo é que os discípulos não tinham poder. E o que é certo é que Jesus teve. Esta história e o que aconteceu e a resposta de Jesus levanta muitas perguntas importantes. Por exemplo, porque é que Jesus teve poder para fazer aquilo
e os discípulos não. Outra pergunta, óbvia. Que espécie de oração e jejum é que Jesus fez para ter poder sobre aquele demónio? Porque ele afirmou que é oração e jejum, para este tipo de poder, só oração e jejum. E eu pergunto, oração e jejum? Mas Jesus jejuou por aquele jovem? Não, nada na história indica que Jesus disse assim, olhem, pai, ele estava a falar para o pai, não é? É só aguardares aqui uma semaninha, eu vou jejuar, próximo sábado faço jejum, e depois para a semana venho cá ver se é possível. E também vou orar muito. Isto não está na história, pois não? Jesus só diz que o repreendeu. No entanto, a explicação de Jesus é que é preciso oração e jejum. Mas não parece propriamente que Jesus tenha orado e jejuado. É neste dilema que se encontra uma grandíssima verdade para nós entendermos. Sabem que nós vivemos uma batalha permanente. Alguns de nós podemos olhar para esta história e dizer assim, bom, isto aqui era estas histórias típicas da Bíblia, demónios e tal, nós hoje felizmente não temos que lidar com isso. Será? Provavelmente a maior parte de nós nunca vimos ninguém possuído por um demónio e a maior parte de nós nunca vamos ver. Felizmente, claro. Mas eu quero-vos dizer uma coisa. O diabo não se foi embora da terra há 2000 anos atrás. Não foi embora. Ficou. Está cá. Os poderes malignos e das trevas, as forças do mal, não emigraram para Marte. Estão na Terra. Não decidiram fazer uma pausa. Só mesmo na geração que nós nascemos, ok, Satanás decidiu fazer uma pausazinha entre 1979, que foi o ano em que eu nasci, e até 2022, aí Satanás disse, bom, agora se calhar vou evitar andar aí. Isto não aconteceu, pois não? E então, os poderes das trevas estão presentes. Temos de ter consciência disso. Já que ainda ontem falámos aqui que, a certa altura, a Escritura diz, ai dos que estão na terra porque o diabo desceu para vós. Foi quando o diabo veio para a terra e mantém-se cá. Nós temos um inimigo. Nós próprios, com as nossas tendências, o apóstolo Tiago, por exemplo, diz que nós somos enganados pelas nossas próprias paixões e desejos. E depois damos à luz o pecado, quando deixamos que os nossos desejos e as nossas paixões se tornem qualquer coisa. Então, ouçam, nós temos inimigos. A nossa batalha continua a ser real. Mas há uma coisa ainda que eu vos quero mostrar. E agora vou partilhar convosco aqui algumas coisas que facilitam um bocadinho para conseguirmos lê-las e eu mostrar-vos mais rapidamente. Sabem que vocês têm que me ajudar aí a avançar, que para já não está a andar, está bem? Pode ser? Está ligado, está. Já está, sim senhora. Sabem que, a propósito da história da possessão, um dia Ellen White escreveu o seguinte: o mesmo espírito que possuía o louco de Cafarnaum dominava os incrédulos judeus. O mesmo. Para com eles, porém, assumia um ar de piedade. Ou seja, eles não pareciam aquelas pessoas todas cheias do mal, que se atirava para cima do fogo. Havia ali muita gente sóbria, com a sua cabeça perfeita, religiosos. No entanto, vejam como eles estavam. A sua condição era mais desesperadora que a do endemoninhado, porque não sentiam necessidade de Cristo e assim eram mantidos seguros debaixo ou sob o poder de Satanás. Sabem o que é que isto quer dizer? Que há muitas formas do inimigo ter poder sobre nós. De estar ativo. Há muitas formas.
li há uns anos atrás esta frase, não é de Ellen White, é um comentário acerca destas histórias, tem a ver com o poder do mal, que está no comentário adventista. Vou partilhar convosco esta frase, para não ser eu a dizê-la. À medida que o homem se vai progressivamente separando da influência e do controle do Espírito Santo, acaba finalmente por se encontrar à mercê ou à exposição do diabo. O processo de formação do caráter é gradual. Existem, por isso, diferentes níveis de possessão, seja pelo Espírito Santo, seja por espíritos malignos. Que é isto que estava escrito naquela frase anterior de Ellen White. Que era dizer que as pessoas olhavam para aquele jovem, não é, possuído, e viam aqui qualquer coisa incrível, sobrenatural. Mas muitas pessoas que estavam ali presentes também estavam, estão a ver, debaixo do poder do inimigo. O que é que isto quer dizer? E agora vou fazer uma afirmação que pode parecer polémica. Mas é possível explicá-la facilmente. Vocês podem ler ali. Os discípulos não conseguiam expulsar demónios porque Satanás exercia ainda domínio sobre eles. É a conclusão a que podemos chegar. Sabem que um dia fizeram uma acusação a Jesus, talvez uma das maiores blasfémias que foram ditas pelos detratores, os inimigos de Jesus. Sabem que um dia, precisamente quando ele estava a expulsar um demónio, lembram-se de que acusaram Jesus? Alguém se recorda? De expulsar demónios em nome de Belzebu. Vejam só, que era o príncipe dos demónios. E Jesus, quando ouve aquilo, responde assim, eu estou só a citar, responde: uma casa dividida não pode subsistir. Se Satanás expulsasse Satanás, estava condenado à destruição. Jesus usa de lógica, não é? Há aqui uma lógica. Ele mostra-lhes que era impossível alguém que estava sob o poder do mal ser o poder do mal a expulsar. Porque o mal não se vai expulsar ele próprio. E então Jesus diz-lhes, mas se eu expulsei este mal pelo poder do Espírito de Deus, então o reino de Deus é chegado a vós. Então vejam, o que Jesus estava a dizer é que para uma pessoa ter poder sobre o mal, sobre a tentação, sobre as forças das trevas, essa pessoa não pode estar debaixo de quê? Da influência do mal. Por isso é que nós podemos dizer que os discípulos não tinham poder sobre o mal, porque o mal dominava-os ainda. E de que maneira? Aliás, vocês não sabem que há muitas histórias nos Evangelhos dos discípulos manifestarem essas forças. Eles eram invejosos uns com os outros, competiam uns com os outros. Em certas situações que queriam matar pessoas. Isto está tudo escrito nos Evangelhos. Nós vemos que aqueles homens, alguma coisa na vida deles, ainda estava debaixo de um controle que não era de Deus. Mas ao contrário deles, o óbvio é que Jesus tinha uma autoridade sobre quê? Sobre os espíritos e os demónios, porque ele vivia completamente possuído pelo Espírito de Deus. Agora, o ponto é, como é que se conquista a capacidade de estar possuído pelo Espírito de Deus? Ou como é que se perde essa capacidade? A pergunta que eu há bocadinho fiz foi, será que Jesus orou e jejuou pelo jovem que estava possuído? Irmãos, amigos, vamos ver aqui uma coisa. Como é que nós normalmente fazemos na igreja? Eu vou ser honesto convosco. Eu já vi isto acontecer em muitos lugares e em igrejas minhas também. Isto que vos vou descrever. É um pouco duro o que eu vou dizer agora. Eu estava numa igreja, tudo normal, que é como quem diz, nada de especial a acontecer. E um dia veio uma notícia à igreja. Um membro da igreja, uma pessoa bem conhecida, muito amada pela igreja, estava com uma doença terrível. Um diagnóstico terrível. Sabem o que é que a igreja começou a fazer? De repente, e eu sei que isto acontece em tantos lugares, de repente, aquela igreja começou a orar. Foram vigílias de oração, foram dias de jejum, sabem, foram coisas muito especiais. Porquê? Porque apareceu alguém doente.
E quando estes momentos... E há alguma coisa de errado com isto? De maneira nenhuma. Mas sabem o que é que estes acontecimentos revelam? Que nós temos uma tendência a fazer o seguinte: orar e jejuar, buscar a Deus quando surge um problema. Porquê é que Jesus... Percebam agora a minha pergunta. Porquê é que eu digo? Será que Jesus orou e jejuou da maneira que nós estamos habituados? Que é quando sabemos de um caso, especialmente se for um caso que nos preocupe. Claro, se não nos preocupar muito, a força da oração não é tanta. Vocês estão a ver uma certa ironia que eu estou a usar aqui para mostrar. Que nós vamos lidando com a nossa vida espiritual e devocional, que é o tempo e a intensidade que nós dedicamos a Deus, consoante a dificuldade. Só que Jesus vivia assim. Olhem ali. Aconteceu que naqueles dias Jesus subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Sabem que isto, vocês vão a Lucas, isto é como um parênteses entre o capítulo 5 e depois vem o 6:12, depois a seguir contra outra história. Parece um parênteses, é como se fosse uma história dentro da história. Jesus anda na vida dele a curar, a pregar e depois vai para o monte, passa a noite em oração e depois vem para baixo e continua a vida dele. Isto é Jesus. Outra passagem, Mateus 14. Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, ele estava ali só. Então, deixem-me hoje mostrar-vos, assim numa figura simples, qual é a identidade devocional, que é o termo que eu usei hoje para vos falar. Qual é a identidade devocional, se quiserem, espiritual, dos discípulos? E eu, provavelmente, quando digo discípulos, tenho que dizer eu também. E muitos de nós, muitas vezes. Era assim a vida espiritual deles. Uma vida espiritual, vamos dizer, fraca, pouco intensa. A vida tem tantas preocupações já, não é? Uma vida espiritual débil. Depois, de repente, eles enfrentavam o quê? A ação de Satanás. Fosse como fosse. Porque Satanás pode agir de muitas maneiras. Trazendo o mal, afastando as pessoas de Deus, trazendo desgraça. Seja de que maneira for. No caso, na Bíblia, eram histórias de possessão, não é? Vem a ação de Satanás. Então, de repente, quando nós pensamos desta maneira, o que é que nós fazemos? Vamos orar e jejuar agora. Agora sim, é um caso de necessidade. E claro, os discípulos com este estilo, com esta identidade, tinham muito pouco poder. Só que Jesus não agia assim. A identidade de Jesus era assim. A vida dele era uma vida de oração e jejum. Por isso, quando Satanás se metia no caminho de Jesus, era só Jesus falar. Ele até podia só pensar. Ou levantar uma mão. O que Jesus fizesse era uma autoridade sobre o mal. É aqui que se compreende a expressão oração e jejum são a solução. É viver numa forma de jejum. Não é atirar jejuns para cima dos problemas. Deixem-me então, a partir disto, dar-vos uma definição. São 2 frases para explicar o que é oração e jejum neste modelo. A oração é tudo o que vais fazer isto, que é permitir que o Espírito Santo possua plenamente a nossa vida. Quando fazemos isto, damos acesso ao Espírito Santo, os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos atos começam a ser controlados pelo Espírito Santo. Porque é possível ser controlado pelo Espírito Santo. Nós, de certeza, muitos de nós, se não todos, já em alguns momentos, tivemos a percepção de que o Espírito Santo nos estava a orientar e a controlar. Isso tem sempre a ver com um tempo de comunhão com Deus que dá acesso ao Espírito. Então, oração é fazer o quê? Permitir, abrir acesso. E jejum, o que é? É não permitir.
Jejum é não permitir que Satanás tenha acesso à nossa mente, à nossa vida, e é impedi-lo de controlar ou de possuir uma parte ou totalidade da nossa vida. Aqui está a maneira como eu defino, para facilitar para todos nós uma compreensão. Oração é abrir portas que dão acesso ao Espírito. Jejum é fechar portas que dão acesso a Satanás. Por isso é que Jesus dizia, há castas, há poderes das trevas que é preciso orar e jejuar. Ou seja, é preciso que a nossa vida não dê acesso a Satanás. Vocês têm que ligar tudo isto. Porquê? Porque Jesus explicou. Porque Satanás não pode expulsar Satanás. Se ele tiver controle em alguma coisa na nossa vida, nós não vamos ter poder sobre as obras do próprio inimigo. Então jejuar é fechar portas. É fechar o acesso. E orar é abrir portas. Deixem-me usar aqui esta imagem, talvez facilite a nossa compreensão. Vamos imaginar que nós temos um copo cheio de água, ok? Água boa, limpinha para beber. Se eu começar, pouco a pouco, basta uma pinguinha, por exemplo, de tinta, de uma caneta. Eu começo a deixar uma pinga de tinta cair, o que é que começa a acontecer na água? Automaticamente, aquela tinta começa a dissolver e a água começa a perder pureza. Se for só um pingo, aquilo até se vai dissipar. Ainda poderia beber água que não me fazia mal nenhum, não é? Mas se eu começar a deixar cair com regularidade, ou muita tinta, o que é que vai acontecer à água? Fica completamente suja, certo? Agora, eu tenho uma água suja. E eu digo assim, eu tenho que ter esta água limpa. É preciso fazer duas coisas. Digam-me lá quais são. Para voltar, a água já está cheia de pingos de tinta. Eu tenho que fazer duas coisas para a água voltar a ser potável. Trocar de copo? Trocar de copo é uma boa ideia. Só que, uma vez que isto é para ilustrar a nossa vida, não podes trocar a tua vida por de ninguém. As coisas que forem entrando na tua vida e na minha, que sujem, não dá para trocar. Não dá para dizer, Tiago, importavas trocar de vida comigo? Eu ficava com a tua agora, que tu estás mais limpinho que eu. Não dá. Qual é a solução? Filtrar. Sim, mas será que filtrar podia ser uma ideia, mas será que há um filtro que garanta que as impurezas saem todas? É oração e jejum, mas agora estamos a falar aqui de uma imagem. Eu vou-vos dizer, vocês têm um copo com água, a água está suja. Vocês têm água limpa que pode correr. E têm a tinta que está a sujar. Eu tenho que fazer duas coisas para a água voltar a ser limpa. Eu tenho que pôr água limpa, porque eu nunca vou limpar aquilo enquanto não ter água limpa, certo? A água limpa vai tirando a que está lá. E se eu continuar, eu meto muita água limpa, mas continuo a largar pingos de tinta, o que é que vai acontecer? Nunca consigo limpar a água. Então eu preciso fazer duas coisas, que é pôr água limpa e parar de jogar lixo lá para dentro. Quando eu fizer as duas coisas ao mesmo tempo, eu posso voltar a ter água limpa. Então é preciso abrir a torneira ou o copo de água limpa e parar de colocar água suja. Isto é oração e jejum. Agora querem ver o que é que aconteceu aos discípulos. Os mesmos discípulos. Alguma coisa, quando Jesus vai embora desta terra, os discípulos têm todas as experiências que tiveram até à morte de Jesus. Jesus deixou-lhes muitas indicações e finalmente Jesus parte para o céu. Sabem o que é que aconteceu aos discípulos? Agora vejam comigo. Isto é Atos ainda no capítulo 1. É logo a seguir a Jesus ter partido ao céu. Ele parte no versículo 11 de Atos 1. Vejam o que é que acontece. Entrando, eles subiram ao cenáculo, que era um lugarzinho numa casa, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, Judas de Tiago. Quem são estes já agora, sabem?
Os discípulos. São exatamente... Só não estava lá um, certo? Judas. O traidor já tinha saído. Os discípulos agora estavam todos juntos. E agora vejam bem o que é que diz. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Quando Jesus vai embora, o que é que os discípulos começam a fazer? Começam a orar e a buscar a Deus. De uma maneira muito forte. Como nunca tinham feito na sua vida. E o que é que acontece? O que acontece é isto. Logo a seguir conta-nos que no dia do Pentecostes eles estavam reunidos todos num lugar e todos foram cheios do Espírito Santo. A começar, claro, pelos discípulos que lá estavam naquele dia. Todos foram cheios do Espírito Santo. Então, qual foi o resultado disto? Querem ver um versículo impressionante? Atos 5,14 diz o seguinte. A multidão dos que criam no Senhor crescia cada vez mais. De maneira que transportavam enfermos para as ruas, punham-nos em leitos, em camilhas, para que ao menos, agora vejam bem isto, a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns. São os mesmos discípulos. E sabem o que é que agora acontecia? A sombra de Pedro, ele andava pelo caminho, a sombra de Pedro tocava nas pessoas e elas eram curadas. Mas não era só curadas de doenças, olhem aqui. Até das cidades vizinhas vinha muita gente a Jerusalém. E agora vejam, o que é que eles traziam? Enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Uau! Curados pela sombra de Pedro. Este é o mesmo Pedro que uns anos antes não tinha conseguido o quê? Não tinha expulsar demónios, não tinha conseguido. E a história não conta, mas eu imagino que quando aquele pai veio com o tal rapaz, Pedro deve ter sido logo o primeiro, não é? Porque Pedro, aquilo para ir para a frente, eu imagino, Pedro foi logo, eu vou tratar deste assunto. Sai dele. Nada, não saía nada. Por mais que ele falasse, que ele tocasse, nada. Agora, Pedro passava com a sombra. Qual é a diferença? A diferença é esta. Isto é a identidade devocional de Jesus. É perseverar em oração e jejum. Afastar-se do mal e buscar a Deus. Vem o Espírito Santo, que dá poder. Satanás deixou de ter controle. Controle sobre quem? Sobre eles. Deixou de ter controle sobre eles. E então eles passam a ter poder sobre o mal. Oração e jejum significa abrir as portas a Deus, dar tempo a Deus para que o Espírito Santo possa ter força e fechar as portas. Então eu hoje quis dizer-vos o seguinte, que o grande objetivo da nossa vida devocional, que é a nossa identidade, como adventistas, devia estar construída sobre a força de oração e jejum. Assim, o resto, as profecias, a doutrina, a missão extraordinária que esta igreja recebeu, tudo isso estará sustentado e terá poder e servirá para alguma coisa se estiver construída sobre uma base de oração e jejum. Fechar as portas ao diabo. Esse é outro tema, mas cada um de nós precisa de encontrar verdadeiramente onde é que tem que começar o jejum. E eu quero dizer a todos aqui esta noite, há muito jejum para nós fazermos. E não é só passar umas horas no sábado sem comer. Esse também pode ser útil. Mas o jejum principal que há para fazer é fechar as portas. Se o diabo, rapazes e raparigas aqui à frente, se o diabo
está a influenciar a vossa vida. Aqui, se for isso, é preciso jejuar. Não há hipótese. Entendem o que eu quero dizer? É preciso jejuar. É preciso fechar a porta. Porque se o diabo tiver acesso por aqui, vocês vêm à igreja, fazem a oraçãozinha em casa, tentam estudar a escola sabatina, vêm aos desbravadores. Não parem nunca de fazer isso. Sabem porquê? Isso tudo é oração. Se vocês pensam que orar é só ajoelhar-se e começar, querido Pai que estás nos céus, não é só isso. Senão vocês já vão pensar, epá, mas eu mal consigo orar, só é uns minutinhos, já nem consigo mais. Orar é tudo o que faz com que o Espírito Santo tenha acesso a vocês. Vocês estão hoje aqui, todo o tempo que estiveram aqui na igreja, estiveram a orar. Acreditam nisto ou não? Todo. Lá em baixo estiveram a comer uns quequezinhos, foi o tempo todo a orar. Isso é que é orar e sem cessar. É isso. E agora vocês seguem daqui lá para baixo. Se não houver lá umas petadas de fruta, vocês voltam para lá. É tudo oração. Porquê? Porque o tempo que vocês estão aqui, na casa de Deus, é um tempo que o Espírito Santo pode trabalhar. O tempo que vieram hoje aqui à igreja, não foi por estar cá eu. Fosse quem fosse o pregador, fosse o que fosse dito. Se a palavra de Deus for aberta, refletimos nas coisas de Deus, o Espírito Santo está a entrar. Estão a ver? É isto. Domingo vêm aos desbravadores, amanhã vão fazer uma caminhada. Durante a semana estudam a vossa escola sabatina, leem a vossa meditação. Não parem nunca. Isso é oração. E tudo o que puderem fazer para abrir mais a porta, façam. Façam. Eu hoje estou aqui, tenho 42 anos, estou aqui por uma razão. Porque enquanto eu fui jovem, eu fiz o seguinte. Eu andei uns anos da minha vida em que não fechei as portas ao diabo. Fiz pouquíssimo jejum. Nem vos vou contar em quê, não interessa agora. Basta só a minha palavra. Em muitas circunstâncias e aspectos da minha vida, o diabo teve acesso. O que me manteve à tona foi que, pela graça de Deus, eu tinha a porta aberta muito tempo. Fosse através da igreja, fosse em casa, pela música, já contei aqui essas histórias. Então, a porta aberta fez com que o Espírito Santo conseguisse entrar. Chegou um tempo em que eu percebi, há coisas aqui que eu tenho que parar. E eu começo a fechar. Eu contei aqui no primeiro dia, no domingo, muitos não estavam. Na verdade, a história da minha vida mudou quando eu acabei com o namoro. E o problema não era a rapariga, que era uma menina maravilhosa. Ainda hoje sou amigo dela, já vos contei, os que estavam. Mas aquilo foi um jejum para mim. Porque aquele namoro não ia dar bom resultado para mim. E quando eu fecho aquela porta, a minha vida começa a mudar. Na altura eu não tinha ideia disto. Hoje é que eu consigo olhar para trás e perceber o que é que me aconteceu. Eu comecei a fechar certas portas e mantive outras abertas. E isso deu poder para a minha vida, poder para eu tomar decisões. Isto é orar e jejuar. Não há nenhuma pessoa aqui esta noite que não esteja em condições de orar mais e jejuar mais. É fechar mais portas ao inimigo. Por isso é que a comida, fazer jejum de comida pode ser muito importante. Mas às vezes mais importante que jejuar 24 horas num sábado é andar a passar, por exemplo, 15 dias a jejuar de coisas que me fazem mal. Que se calhar me estão a controlar. E eu digo, isto está-me a controlar demasiado. Vou fechar esta porta. Pode ser tantas coisas. Pode ser o trabalho. Mas é preciso fechar alguma coisa e abrir, continuar a abrir para ter poder. Se tivermos esta identidade, então sim, tudo o resto que faz parte de ser adventista e ser JA, tudo o resto será bom. Se isto faltar, o resto vai andar a cambalear. E eu hoje queria muito dizer-vos isto.